Salve, galera! Muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com a mesa cheia hoje para a gente começar esse ano. Esse é o primeiro episódio oficial desse ano de 2022. Muito obrigado por você que já está aqui com a gente, que esteve no ano passado. Novos planos, novas ideias. Agradecer a todo mundo que está presente. Essa mesa hoje está pesada. Temos um convidado ilustre, Dr. Fernando. Vou passar a bola para ele nesse momento para ele se apresentar. E aguardem que o papo hoje é sensacional. Fica à vontade, doutor. Eu sou médico, meu nome é Fernando. Eu sou ortopedista, cirurgião de ombro e joelho. Mas meu hobby, desde os 16 anos de idade, foi musculação. E vários outros esportes. E aí eu fui atrás. Por hobby de nutrição, fiz nutrição esportiva, fisiologia hormonal, fiz uma pós-graduação de coach de fisiculturismo. Foi legal pra caceta. Legal. Foi lá em São Paulo. Foi bem legal, tive aula com umas feras do fisiculturismo, mas por hobby, né? E agora eu tô com esses caras aqui fantásticos. Conheço o Maico já de muito tempo, Pedrão. Pedrão foi meu paciente. E hoje o cara tá voando. E eu vim aqui falar um pouquinho. Vai ter polêmica? Pode falar de Muita polêmica. coisa legal, né? né, cara? E lembrando vocês aí, ó, do canal, curte, segue, compartilha. Só de falar do Pedro. Vamos fazer esse canal crescer, né? O Pedro foi paciente. E se você tá aí Testou assistindo minha agora, ó, paciência. vamos falar de hormônio, tudo que vocês querem saber. Ciclinho montadinho no papel? Não vai ter não. A gente vai falar muita Receitinha coisa de bolo, não. em relação aos prós e contras, né? E hoje um convidado aí, Dr. Fernando Cabral, tá nessa área há muito tempo. Então você que é de São José dos Campos e precisa de uma ajuda, é um excelente profissional que tá com a gente aí, tá em parceria com o Pedro, com a gente. Então, hoje, vamos pra cima, né, Caxambu? Bora, com certeza. Vai estar na descrição do vídeo aí, todo o contato dele. E tá? eu queria, da clínica também. É legal, né? O doutor falando aí foi... eu gosto muito e é muito motivante ver que o cara, quando ele gosta e tem o tesão na parada, ele busca, né? E o conhecimento acaba sendo a evolução natural, porque você gosta, tem a ânsia e vai buscando. Então, ouvir você falar e de fato eu não posso deixar de comentar que é muita bagagem, o doutor aí tá sempre disposto a ajudar a gente. A gente erra também, erro e acerto. Mas é isso. Nessa nossa corrida, eu vi você há uns anos atrás, quantas vezes a gente errou e acertou? Nossa Senhora. Porra. Cada cabeçada na parede, né? Não é só o paciente, o cliente, não. Os verdade. médicos também. Só que se a gente tivesse a consciência de poder melhorar, Exato. porra, E como acertar sem errar? não tem como. Não. É. Tem uns caras que querem sempre estar certo. É hipocrisia de achar que só sei, acerta. não sei. Inclusive, falar. na nossa área, é muito de até tentativa e erro. Porque a gente tem o direcionamento, as ferramentas que a ciência hoje E nos ninguém é igual a oferece. ninguém. Mas aí você tem que saber, né, qual que encaixa para qual. E nem sempre é aquela Nem estratégia que é a primeira. Então você precisa errar para ver, opa, não foi a melhor resposta. Então, E a gente tá trabalhando com individual, né, cara? Então nunca vai se repetir, sempre você vai ter que manobrar alguma coisa. E quanto mais informação você tem, mais ferramentas você tem para trabalhar com aquele São paciente. com respostas aquele cliente, né? fisiológicas que Exatamente. cada um vai apresentar e o aí- doutor que vai ter o feeling ali de Exatamente. conduzir, Você né? tem uma experiência e falou, opa, E já o vi isso, bacana- arrumei com isso, ou fiz isso. É, né? então, e bacana de ver a apresentação do doutor que você já vê essa paixão lá de trás, Lá de né, cara? trás, E, pô, isso motiva o cara tá sempre buscando mais. Doutor, Você vê que não é paixão agora, paixão nova, é paixão Exatamente, antiga, né, doutor. meu? Porque o cara hoje que liga- é um tanto quanto uma modinha, o cara se forma agora, né? Não Não, é, doutor? Essa da formação é complicado, seria uma das tretas da internet falar da formação. A formação, ela é complicada, tá? Bem complicada na área médica. E aí a molecada que está se formando, ela já está querendo ir para as cabeças. Demora. Quando eu fiz ortopedia, cirurgião, meu pai já era cirurgião, e ele virou para mim e falou, Fê, cirurgião bom, antes de 10 anos de experiência, não existe. E eu tinha terminado a residência de ortopedia, operando, já sabendo fazer reconstrução ligamentar, artroscopia, olhei pro meu pai e falei, pai,
Já sou bom. Poderia ser. Não, eu já que tinha não o título, fosse. eu já tinha o título, eu já trabalhava num convênio com um volume cirúrgico grande. Eu falei, pai, eu já sou bom. Aí o meu pai olha e fala, menino, tá bom. Tem muita água pra rolar ainda. seu menino, me escuta. Passaram-se 10 anos, eu olhei pra trás e pensei, pô, eu ainda tenho muito que aprender. E cada vez que você Vai ter olha... razão. E até hoje você não fala... Porra, quanto mais você aprende, você fala, nossa, Isso eu tô preciso falando estudar. Só da sei que ortopedia. nada sei, tipo, Da quanto mais cirurgia. estudo, mais eu vejo que... Hoje, falando da parte de nutrologia, preparação física, hormonologia, que é o que eu é paixão, é hobby, eu devo estar nessa estrada, eu tenho 21 anos de formado, estudando há uns 8. A minha primeira década eu vi com 16 anos de idade. E na minha época, você chegava na farmácia, chamava o João, vem cá, João. João Mão de Fada. O que você tem de... Tinha anabolizante, quero ficar forte. Aí ele falava, eu tenho a Deca. Tinha as outras, mas eu tenho a Deca. Todo mundo tomando a Vamos Deca. que vamos. E aí você pega a bula da Deca, dá medo. É. Dá medo. Então, desde aquela época eu já gostava da bagaça. Há 7 anos atrás eu comecei a estudar. E o que eu percebo é que menos de 10 anos é pouco. Então, meu papai, que faleceu, ele tinha razão. E eu vejo a molecada se forma, quando se forma, já sai. Querendo voar. É complicado. Tem que trabalhar, vai ter a experiência deles, eles vão aprender, mas eles Tem que ir com calma. vão ter o tempo deles. Esse processo, né? Talvez seja até um pouco mais rápido pela realidade do mundo que a Sem gente dúvida, sem vive. dúvida. A Informação né? chega A mais informação rápido. chega mais Mas, fácil. sim, Mas é mais mesmo rápido, assim, é mais rápido. Mas a vivência, né? O que você tá falando. Mas a prática a não tem vida como ali no acelerar, consultório, né? enfrentar diferentes casos, dentro da mesma problema, perspectivas diferentes, você ter que lidar com isso. Hoje em ali. dia a informação tá aí. Tá aí a informação. boa e ruim. Bom e ruim. Mas se você tiver bom senso, você consegue perceber. Existe um negócio chamado medicina baseada em evidência. Então a molecada vai atrás de trabalho científico, de estudos. E aí eles estão se baseando, eles estão nesse estudo, nessa ânsia, que está dando um suporte teórico gigantesco. E aí é muito rápido. Se você for uma pessoa esforçada, estudar Você sobe de e nível. você ter esse embasamento. Só que nada substitui a prática. Quando você vai aplicar esse embasamento, a medicina baseada em evidência, não existe trabalho que seja que vá te dar subsídio para você trabalhar no individual. Esse conhecimento vai te dar a possibilidade de você individualizar o cara, a pessoa, o paciente, e aí você vai ter que se adaptar àquele organismo usando o teu conhecimento. Contextualizar aqui. Contextualizar. Então, se você quiser fazer o que está escrito, Passar do preto pro branco. muitas vai, vezes né? não vai. Porque na prática a teoria é outra. Muda um pouco. Então já existe uma corrente na área de saúde que percebeu isso e que está indo atrás dessa adaptação. Trabalho é uma coisa, Buscar a esse prática é um pouco diferente. Mas você não pode hoje fazer a prática sem ter um embasamento. meio Não termo. pode. Você... Sim, sem uma dúvida. coisa tá ligada, Tá ligada à outra. Não é uma coisa substituir a outra. Não. Quando alguém chega e começa a falar e vomitar medicina baseada em evidência, você tem que ter um pezinho atrás para ver realmente qual que é a prática, qual que é realmente... Os dois pontos. Exato. E a gente vê pros dois lados, né? A pessoa que é muito teórico, não tem mínimo de exatamente. prática, e você vê o outro que fala, não, eu tenho prática, mas não tem um embasamento. Cara. Exatamente. Os dois podem ser bons. Tem caras excelentes nos dois Mas é loteria. polos. Mas É acontece uma isso. loteria. É igual na Imagina construção se esses civil. dois Você se conversarem. unir É os o que, dois, é o que está exatamente. tendo. Dá mais segurança, Está né? tendo no nosso ramo. Educador físico, cara, é impressionante como educador físico hoje em dia está estudando. Subiu muito. Impressionante. Nutricionista, dependendo do nutricionista, eu tenho pós de nutrição esportiva.
Eu tenho pós de fisiologia hormonal. Eu li quase todos os livros que tem agora de endocrinologia, de usos de hormônios e esteroides. Eu tenho que tomar cuidado. Dependendo de com quem eu vou conversar, o cara pode saber mais que eu, sim. Sim. Educador físico, nutricionista. O aluno tá sabendo mais que o professor. É. Você vai dar aula, o aluno fala, "Ixi, não sabe nada." Exatamente. Tem. Exatamente. Tem muito Então, isso. o conhecimento tá aí. Mas uma coisa que é difícil você substituir, o tempo, é a prática. Prática. Aí não tem como. O tempo é... Então respeita a história aí do professor. não minha. Porque é paixão longa, não é uma Exatamente. mortinha agora, de um romancinho novo. Né? O nível de paixão, você tem ideia, tem a clínica dele, agora com correria e tal, enfim. Mas ele ligava, né, Pedro? Pra gente, vem aqui pra gente bater um papo sobre fisiculturismo. Do dia normal, do dia. Não, eu queria discutir, porque eu aprendi muito. Quando eu fiz a pós de fisiculturismo, tem uma pós muito boa lá em São Paulo. Acho que é da Fez doada? Fiz doada. Da Unicursos? Uniguaçu. Uniguaçu. Isso. Um dos coordenadores, se não for o coordenador, é o Dudu Halucci. Dudu, Alan, É um Mateus. nutricionista com livros escritos, muito... cara, é muito teórico, prático. Muito bom. Ele tem alunos e tem vários colegas médicos nessa pós. Tem um cara que, para mim, é talvez o melhor coach Sim. de embasamento Também teórico, prático, que é o Adam. Adam Abbas. É impressionante, quando ele fala, a gente abaixa a cabeça e percebe a paixão do cara, o entendimento dele. Então, foi um lugar que eu fui para ver monstros, para ver coisas malucas, eu vi, mas eu percebi como eles estão estudando. A grandeza intelectual que vai além do... Como eles estão... E aí, se eu tentar procurar isso na área médica, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Exatamente. Tenho um pouco mais de dificuldade. Eu ia fazer uma pergunta para você aí, doutor, sobre esse processo evolutivo lá de trás, né, e a realidade de agora. Eu tô aprendendo. Tanto no trabalho quanto na parte de treinamento, que você também gosta muito de estar presente. O que você vê como uma das maiores diferenças? O que realmente mudou demais? O que não se faz? O que se faz agora? Dentro do processo de treino. De verdade, se você pegar de processo de treino, houve um vai e vem gigante em relação a treino. Vai e vem. Como assim? Pega a década de 80. Década de 80, sei lá, Arnold Schwarzenegger. Golden Era. Os caras tinham um físico estético fantástico. E como eles treinavam? 3, 4 horas. Paulada atrás de paulada. Paulada atrás de paulada. Sem frescurinha, torcendo Intensidade. a lombar, fazendo... Você pega alguns vídeos do Arnold que você olha a remada biomecânica, do cara, você fala, meu, feio. tá errada a remada do cara. Como que você vai falar que o tá Arnold errado, estava né? errado? Não sei. Eu não sou educador físico, mas onde eu percebi. Houve uma evolução e depois uma volta. E o que eu percebo em relação a treinamento? Que não existe um treinamento totalmente errado. Existe a pessoa. A pessoa ou momentos O onde momento você do vai, estímulo. você vai dar um estímulo que você vai aumentar peso, carga, você vai trabalhar força, você vai trabalhar a intensidade, vai ter um outro momento onde você vai começar a usar drop, vai dar 7 resets, vai dar aqueles treinos mais metabólicos. Então, o que eu percebi é que a ciência tá mostrando a qualidade de cada um dos treinamentos. Momentos. E dando para o educador físico armas para ele saber quando usar aquelas ferramentas. Literalmente a periodização da coisa toda. Cara, eu adoro o termo da periodização. Adoro. Tem alguns educadores físicos muito bons que eles tentam até falar contra a periodização. Mas aí é uma individualidade deles. Eu acho que a periodização, genericamente, é o que mais funciona. Mas não vou dizer que é só ela. Tem nego que treina sem periodização. Tem. Acho que ainda é bastante gente. Tem. Mas eu vejo a periodização e você podendo trabalhar dentro da periodização
a ideia da nutrição, a ideia do estímulo que você vai dar, do tipo de treino que você vai dar para aquele indivíduo. Então, é o principal. E o que você está esperando como Se você resposta, pegar a né? Golden Era, eu não lembro dos caras periodizarem. Ah, tenho certeza que Era sim. marreta Talvez todo não era. dia, porrada. exato. 2, 3 Mas horas de acaba treino. periodizando Mas sem tinha, querer. porque a gente- vai mudar as É isso que eu ia coisas. falar. Você sai Ó, do Só não tinha o campeonato. nome periodização. O mas tinha Michael- períodos. São fases. O Michael Tinha acho que vai fases. entender. A gente é atleta, né? Não tô competindo agora, mas a gente vive essa pegada e treina intenso pro fisiculturismo. E às vezes a gente não faz uma periodização de colocar no papel. É empírico, porque assim, se eu colocar no papel, agora vai ser uma parte mais regenerativa, mas eu ainda tô tendo gás pra treinar, o meu corpo ainda tá Mas aí é respondendo. diferente. É uma periodização no Mas tá na feeling. sua mente, a fase que você tá vivendo. Não, mas então, o fisiculturista tem essa. Vai chegando os períodos de Você tá competição. periodizando. Só que você tá, na maioria das vezes, hormonizado. Não, sempre. Então, né? quando a gente vai falar de periodização, dentro de uma periodização básica, você tem o processo regenerativo. Você tem o descanso. Estabilizador, regenerativo. Só que choque. isso aí, essa periodização foi feita em cima de pacientes, pessoas, atletas não hormonizados. A Quando a resposta gente, é outra. Aí, ó. quando a gente trabalha com hormonização, a gente faz isso sim, tem que ter o descanso. Pode ser um descanso Menor, né? Mais curto. né? menor, ou um sono. O sono é, dependendo do hormonizado, E a qualidade, se o cara for suficiente. bom, o sono bom. Exato. Aí você não precisa diminuir e fazer treinos regenerativos, que na teoria os treinos regenerativos seriam treinos com RM de 50%, 60%. Você não precisa fazer esse tipo de treino. Então, é uma periodização. Só que tem o feeling do atleta. Ele percebe que ele não precisa fazer aquele descanso. Pega alguns exemplos do que a gente vê hoje em dia na internet, que eles abrem os treinos. Você não vê quase descanso do Gorila, do Ramon, do... Até porque também a galera hoje está trabalhando a periodização, né? Ou o isolamento dos grupos musculares em cada dia. Então, o fato do cara tá hormonizado, tá tendo um suporte de um profissional que vai falar, não, ó, hoje a gente vai trabalhar só os deltoides, amanhã a gente vai fazer só quadríceps. Isso permite Então ele o consegue descanso dos extrair o dias máximo também, né? daquele dia na porrada naquele músculo e garantir que aquele músculo vai ser poupado nos próximos dias, tá? Para que ele consiga, né, se regenerar, mas aí o cara não necessariamente precisa parar de treinar. O cara vai estar treinando todo E dia. a treta os treinos estão abertos pra molecada que se espelha e quer fazer o treino do cara. Mas a de novo, síntese miolo do proteica, peito. a síntese proteica do gorila, de Nossa, qualquer É outro outra atleta, coisa. a recuperação é diferente. O atleta hormonizado lá tem uma síntese Fora, proteica a genética, tá diferenciada. falando de tudo. E aí o cara quer... É aquilo que a gente fala aqui, mas você é o Arnold? Sério? Você olha no espelho, você Aqueles vê... videozinhos do gorila lá, né? Que ele faz o almoço dele, 1 quilo, não sei como. Vai lá, amigão. Come igual, também, faz come uma igual, já vez. que você quer duvido. treinar Não igual, vai, come não vai. igual. Acontece, Os caras mano. tentaram e não Mole pra conseguiram. Não, tem Todo como. mundo tentou acompanhar ele, eles não botaram consegue. um gordão lá, o gordão, desculpa, pelo amor de Deus, um fortão, o cara era grande. Não, ele era Não, forte. era o bofe. O bofe. Bofe. Acho que ele não É, conseguiu não comer, né? conseguiu. Não conseguiu. Olha só. Ele faz um jejum E o e bofe ele faz 2 refeições. é open, não é? O Open subiu agora, virou pro agora. Não, o pelo cara- amor de Deus, o cara é forte, tem um físico fudido, o cara é bom. Errei a É um palavra. atleta da Max. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não conseguiu comer Não igual, conseguiu. né? Não conseguiu metade. Não é todo mundo que tá Metade. preparado fisiologicamente para Era bater um prato desse. Quanto era, Pedro? Era Imagina o treino, imagina o 1,8 treino. kg de frango, Não dá. Eu não É, consigo. Eu vi ele comendo tipo 1.400 nesses vídeos 2 aí. quilos tudo. de arroz, É E assustador. o treino dele... 32 Se bem cenouras. que o gorila é uma ponta fora da curva tem completamente. pessoas que a gente Existem alguns grandes influencers da internet, o Yutinho, que eu outro dia vi eles falando que eles não concordam com o treino do gorila. É, tipo, eu vi esse vídeo. Mas é problema deles, eu não tenho nada a ver com Porque isso. o Itinho, Enquanto o mas gorila o não Itinho- mudar o pensamento, ele não vai chegar. O eu Itinho, vi isso ele aí. tem a visão do gorila, porque não sei se todo mundo aí sabe, o gorila ele não apareceu hoje. O gorila é atleta de fisiculturismo antigo Ele e ele já desceu de pesou categoria. 130 quilos. Ele era gigantesco. Então, pros caras, não entra na mente deles um novo gorila de hoje, né? Aham. Porque o cara era imenso. Só que o caminho que ele tá traçando, que é o que o Dr. Fernando vai falar agora, é diferente. É né? diferenciado, ele faz coisas que pode ser que tenha outras pessoas que possam fazer também, mas não é o comum. O treino dele na internet, ele posta treinos que ele fez de 4, 5 horas. A maioria dos treinos. A alimentação dele,
é diferenciada, a gente tem dificuldade para quando você, como nutricionista, vai tentar contar calorias, macros, o guri não faz esse tipo de coisa praticamente. E mesmo assim ele tem um percentual de gordura baixo, pele fina. Tem a parte hormonal também dele, que é bem Ele menor. usa, ele divulga pra gente doses muito baixas. Não usa, segundo relatos da internet, não usa trembolona, pouco GH ou nem usou GH. Então são coisas que naquele nível deles é diferente. É estranho. Mais feeling. Tem que ter pra trabalhar com o cara, você tem que respeitar o feeling dele. Ele não aceita. Não aceita sugestões, fazer o que os outros mandam. Ele vai no feeling dele. Como você vai falar pra ele que ele tá errado? Porque quem conhece ele também melhor do que ele... Ele é um cara inteligente pra caramba. Eu comecei falando pra vocês que quando eu fiz a pós-graduação de fisiculturismo, eu vi um mundo que eu não conhecia. Qual é ele? De estudo, de conhecimento, de busca, de teoria. Além da prática que eles fazem lá, umas práticas malucas. Acerto e erro Tem também. muito isso. Então eu aprendi muito com malucos. Bom, errado não tá, mas se ele fizer algo diferente, talvez ele tenha uma resposta diferente, talvez seja melhor, talvez seja pior. E hoje tem que tentar, hoje né? é tudo calculado. Os caras não fazem muito no cenário profissional, No profissional, empirismo. Os caras calculam carb up, os caras calculam peak week, os caras é tudo no papel. O Adams acabou de lançar um livro, Desidratação. Desidratação, Cara, vai lá e pega o livro dele e fala pra mim que você leu o livro dele e entendeu, e foi fácil, e foi tranquilo. É Não nada. exige, você tem que ler. Pra conversar com eles, tem que mandar ele voltar umas 5 vezes que ele fala. Então, Muita informação, né? muito bom. conhecimento, estudo, então não é mais empírico. Bem técnico. Tem muita coisa bem legal e tem, com certeza, as tigrice. Sim. Que a gente a gente tem que Com toda entender certeza. que a gente tem que entender e às vezes a tigrice tem até uma lógica, você fala pode ser, mas eu não vou me meter, tá bom, faz Deixa aí. Se vira. Como médico eu tenho uma responsabilidade, por mais que eu goste, por mais que eu entenda, eu tenho uma responsabilidade. Infelizmente, você me perdoa, Michael, mas o coach não tem uma responsabilidade jurídica. Não. Até por isso, tem um monte de merda aí acontecendo. Um monte de merda. Então, eu não posso passar de um limite. Mas nada me impede de ter um conhecimento. Com certeza. Porra, eu quero aprender. Com certeza. Que merda que você fez? Ué, até porque quem quero saber. quem tem um problema aí, fez um uso, ou atletas que estão parando, que é um médico melhor que um que viveu dentro do esporte e domina todas as variáveis para colocar seu eixo no lugar, para tratar uma disfunção de repente. Então é importante também você ter um profissional da saúde para ter esse amparo. Pra você não sentar na frente do médico e ele falar, você é um idiota, tomou bomba, eu não quero te atender. Acredito. É isso que ele tava conversando, né? Queria até fazer um gancho e falar, né? Trazendo um pouco já para uma abordagem mais até de vivência prática, nessa questão do uso do hormônio e tal. Muitas vezes a gente tenta, o nutricionista e o personal trainer, às vezes em conjunto, ou cada um na sua área, obter um resultado do paciente, seja ele, às vezes, hipertrofia ou emagrecimento, um resultado com viés mais estético, e a gente não consegue, aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, o quanto que o balanço, a parte hormonal da pessoa vai influenciar nisso. Porque às vezes a gente está se matando, fazendo a dieta mais calculada, mais elaborada. O personal está exigindo da pessoa no treino, só que como os hormônios dele não estão equilibrados ou balanceados, o negócio não flui, não anda. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco o quanto é importante esse acompanhamento, até para a gente não ficar dando porrada na pedra e o paciente se frustra às vezes, porque ele tá dando o máximo no treino. Ele tá seguindo a dieta. E o problema dele é um problema hormonal, metabólico, que vai além. Então, eu gostaria que o senhor pudesse... Nós temos esse problema, mas eu costumo dizer que a gente tem um triângulo. Esse triângulo tem 3 pontas. Dietética, de treino e a hormonal. Sem dúvida. E quando a gente tem esse triângulo, são variáveis
cada uma dessas 3 variáveis tem outras 20 variáveis dentro, tá? Na dieta, se você pegar, se a gente for falar só de dieta, puta que pariu. Abre um leque de possibilidades. Gigante. De treino, gigante de possibilidades. Hormonal, gigante de possibilidades. Dentro da parte hormonal, nós temos a parte genética. Hoje, na parte genética, a gente sabe que a gente consegue manipular essa variável também. O que está escrito lá no seu gene não é necessariamente o ponto final. A gente consegue, você estava falando um pouquinho de pensamento. Sim, mudar essa fita. Melhorar isso. A ideia não é mudar. A gente consegue expressar ou suprimir. Com o tempo, quando você vai fazendo exercício, dieta, você vai melhorando, você consegue, depois de um tempo, essa supressão, essa expressão, fazer essa transmissão de dados para um outro organismo, por exemplo, um filho. E pode passar coisas boas, ok? Como coisas ruins, tá? Mais ou menos isso. E a gente percebe que a partir de 1 ou 2 gerações de coisas boas que a gente fez, nossos avós fizeram, e a gente manter aquela... ocorre já uma sinalização, uma transcrição genética para aquilo que é bom. Resumidamente, é muito mais complicado, mas... Ok, mas falando do momento. Então, tem a parte genética. Essa parte genética tem influência... O externo, hoje em dia, é muito, muito forte. O que você faz, como você age. E a gente consegue, com a dieta, fazer a expressão ou a supressão, que a gente chama de nutrigenética. A gente tem a epigenética, a nutrigenética. A nutrição é tentando expressar ou suprimir fatores genéticos. Quando a gente fala do hormônio, tudo isso está dentro lá da fisiologia, a parte genética, tudo. Falando de uma maneira simples, os pacientes que querem entrar nessa vida, eles precisam ter um equilíbrio hormonal. E o equilíbrio hormonal, ele tem a ver com como teus hormônios estão, como o seu organismo está reagindo à dieta, e é multifatorial. Como assim multifatorial? Se você não fizer a ingesta correta para o objetivo que você quer, não adianta eu, com os hormônios, tentar fazer o cara crescer, ficar forte. Não vai. Não vai. E se eu e você trabalharmos juntos, eu equilibro a parte hormonal e depois o cara fala pra mim assim, não, eu vou tomar anabolizante. E não regular o treino da maneira correta, não vai. É aquela velha premissa, né? Ah, mas o cara toma bomba. Toma bomba, mas não faz nada do que ele faz, que é comer 100% bem e treinar 100% bem. Não vai. É o que você estava falando. Então, o Nutri e o educador físico trabalhando junto, às vezes tem alguma coisa que está faltando. A parte médica. Muito. Equilibrar. Vivência é isso que eu vejo no consultório. A gente vai, na parte hormonal, médica, a gente vai tentar olhar basicamente os números da parte hormonal. E quando a gente trabalha com performance, a gente não trabalha dentro daquilo que você lê no exame de sangue. Que é o tradicional. Essa referência não vai te levar para o sucesso da performance. Não é essa referência. Essa referência não é o que serve. Então, se você for num colega que vai trabalhar dentro da referência, vai ter uma certa limitação. A gente trabalha numa referência que a gente chama de referência ótima para cada um desses parâmetros. Então, dentro dessa referência ótima, a gente vai conseguir uma sinalização melhor. Um resultado, hipertrofia, por exemplo. Vou dar um exemplo, insulina. É importantíssimo a gente ter essa referência da insulina. Mas para quando a gente vai trabalhar em performance, a gente precisa que a insulina esteja em níveis ótimos, que tem a ver com liberação sua de insulina, resistência insulínica e sensibilidade insulínica. Para hipertrofia, a gente precisa que a sua sensibilidade esteja
a melhor possível da sua genética, a melhor possível, para que quando você tem o aporte energético, a célula faça energia. Faça energia. Porque se você não tiver uma sensibilidade boa, faz a energia, para, e a insulina vai ser... Essa sinalização da insulina vai ser usada para outra coisa, por exemplo, fazer gordura. E não tem a ver só com quanto de insulina você tem a ver com a sua sensibilidade, sua resistência. O funcionamento do todo, né? Não é só ter. Não é só ter. Então, não é o parâmetro, não é a referência que a gente usa. A gente usa e a gente vai vendo o cara, como ele tá. Você chegou num nível, eu tô com 6 de insulina, eu tenho um índice ROMO, uma sensibilidade insulínica de 1,5. Então, porra, tá bom pra caramba, e mesmo assim ele ainda... Não tá fluindo. Tá faltando alguma coisa, ele tá retendo. Você vai ter que ver aonde é pra tentar melhorar isso. Mas esmiuçar o negócio. Exatamente. Entrei nessa porque no consultório, né, eu tenho bastante esse problema, né, um problema, né, essa situação. E quando a gente se for falar de emagrecimento, é maior ainda. Porque tem a questão que muitos pacientes já chegam obesos, ou com uma pré-diabetes, ou com uma síndrome metabólica. E aí fica mais difícil ainda pra gente, sem o suporte de um profissional, um endócrino ou um médico que possa avaliar e direcionar e modular, de certa forma, esses parâmetros, fica difícil a gente fica chovendo no molhado ali. Entendeu? Porque não tem, Pedrão, não tem mais boas práticas sem trabalharmos juntos. Exato. Fica difícil. Eu não consigo e você não vai conseguir. E eu posso falar, e aí eu sempre tento direcionar para um profissional, porque... Só que ele precisa falar a tua língua. Exato, isso é importante. Porque tem muito lance que eu me preocupo, que é... Paciente, pelo menos, né, a gente se preocupa em responder o problema, em atender e ajudar a pessoa diante do que ela buscou procurar a gente. E a pessoa deposita as esperanças, e ela faz, às vezes, igual no nosso caso. A pessoa tá fazendo a dieta à risca, a pessoa tá treinando, só que ela tá com um comprometimento, um desbalanço hormonal, e o negócio não flui, e ela começa a se frustrar. E é horrível emocionalmente isso. E é por isso que ela para. Então, doutor, e puxando esse gancho do Pedro, porque assim, muita gente que está em casa ouvindo isso agora vai falar assim, eu tenho metabolismo lento, por isso que eu não emagreço, eu tenho problema metabólico. Quando a pessoa faz as mudanças na vida dela, treino, dieta, alimentação, porcentagem fica difícil, mas você acha que tem uma gama grande das pessoas que mesmo assim ainda continuam com problema metabólico, fisiológico ali, mesmo com as mudanças? Falar porcentagem é complicado, mas funciona assim. O exercício e a dieta é um tratamento fantástico para quase tudo. Sim. Para quase tudo. A própria resistência à insulina, o que você melhora depois da própria... momento do treino, aquela resistência periférica. Hoje, os estudos mostram que é melhor do que muitos medicamentos. Então, treino e dieta, se você não sabe o que você tem, você começar a treinar e fazer dieta, vai melhorar. Vai comer, vai treinar. O que a gente percebe é que pacientes jovens, funciona muito bem isso que eu tô falando. Então, o cara é jovem, começa a treinar e fazer dieta, não sei do qual o problema dele, mas ele melhora. Até ocorre um alto equilíbrio hormonal. Ocorre. É lógico que se ele passar no médico e eu fizer os exames, posso conseguir isso num período de tempo menor, mais curto. Ele conseguir se equilibrar mais rápido e se sentir melhor. Isso que é importante. Nos pacientes, quando a gente vai ficando mais velho, esse adequamento, essa melhora física, inclusive mental, ela vai demorar mais tempo lenta. E aí ocorre que você não consegue atingir e você desiste. A adesão diminui. É muito mais complicada de ter a adesão. Então, quanto mais velho a gente ficar, maior vai ser o tempo que o organismo precisa para realmente sentir o benefício do exercício e da dieta, e aí vai ter menor adesão. Porque é isso que vai motivar, sentir os benefícios, ver os resultados. Jovem ocorre mais rápido. Dá o tiro certo, né? E mais velho demora um pouco mais. Então, quando a gente trabalha com o equilíbrio hormonal, com equilíbrio, em alguns casos, até equilíbrios neurohormonais, por exemplo, serotonina, dopamina, pacientes que têm algum tipo de desvio, depressão, algum tipo de... A gente consegue, com algumas medicações,
fazer com que a aderência dele seja melhor para o exercício e para a dieta. E que a gente não conseguiria só com dieta e exercício. Pelo fator psicológico. Também. Total, O fator mente eu estava conversando com você fora do... O fator mente é algo pouco valorizado por algumas pessoas, mas no frigir dos ovos, ele, em determinadas pessoas, ele é muito mais importante. Mindset é tudo. Muito mais importante. Mas muito, muito, muito mais importante. É o fator determinante, eu diria, né? Em muitos casos, sim. Forte. Em muitos casos, Somente é que forte. muitas vezes você não consegue fortalecer a mente da pessoa com um desequilíbrio hormonal. Então, quando você tem, vou dar um exemplo curto, alguma alteração de tireoide, você não vai conseguir. Enquanto você não resolver esse problema... Uma pergunta. A atividade não pode regular a parte hormonal? É o que eu tava falando. É porque a gente tá trocando Sim. o que eu tenho que fazer por o que eu tenho que tomar. Sim. Então eu tomo isso porque eu pra durmo não mal, fazer eu tomo isso. isso porque eu treino mal, eu tomo isso porque eu como mal, eu tomo isso porque eu tenho paladar infantil, eu tomo isso porque... No final de Cada tudo, coisa toma que no... você toma, você precisa tomar uma outra pra suprir o colateral dessa. Aí você toma outra pra suprir o colateral dessa. Eu tomo cafeína, depois eu tomo outro... Melatonina pra dormir. Então fica... mas é o que eu tava sono, falando. Treino, dieta e uma mente fraca, eu começo a colocar vários milagres em cápsula. Resolve. Pacientes jovens, isso funciona mesmo. Mas dependendo da alteração, nem em pacientes jovens vai funcionar. Dependendo da alteração da tireoide, você com exercício e dieta, você regula ela. Dependendo de algumas alterações, não adianta. Só medicamento. Não adianta. Não é só medicamento. É o conjunto. É o conjunto. Até em relação à dieta, dependendo do que você está dando, que teoricamente é saudável para a maioria das pessoas, para aquela Aquele pessoa indivíduo não não. é bom. Vai ter uma alteração. Então a gente vai entrar aqui num hall de falar de leite, de falar de glúten, que não é o caso, mas tem pessoas que não é uma boa ideia. E tem outras que sim, mas aí você vai ter que fazer exames para chegar que ela descobrir que ela tem um problema com corantes amarelo, com determinadas comidas embutidas, é individualizado. Total. E aí não vai dar certo só treino e dieta. Sim, tem que trazer a individualidade da dieta, a individualidade do treino, a individualidade das respostas de sono, porque cada um aqui necessita de um tempo para dormir. O corpo vai Mindset. responder. Sim, tá falando de mente. Você vai dar pro cara todas as ferramentas para ele fortalecer a mente dele. Você vai ensinar para ele meditação. Você vai tentar melhorar o sono do cara. E não vai funcionar. Você vai fazer trabalhos de psicoterapia. Não vai funcionar. Tanto não vai funcionar que a gente tem muitas pessoas que tentaram trabalhar só a mente e não deu certo. Ou não? Muito. Então, individualidade. Nesses Pra casos... uns sim, pra uns não. Exato. Mas é nesses casos que eu vejo que trabalhar em conjunto, em 100% das vezes, a gente diminui o erro e potencializa o acerto. É lógico. A gente diminui o erro e potencializa Quanto o mais acerto. você controla as variáveis da equação... Se você trabalhar com garante o sorte, resultado. você vai ter muito mais sorte, vai dar muito certo, percentualmente. Se você fizer só dieta e treino, vai dar muito certo, vai fortalecer a mente. Mas quando falta uma das arestas que não foi pensada, a possibilidade de ter o erro é maior. Talvez durante um processo de emagrecimento essa seja a maior questão. Não, né? A questão, fala pro porque não tem resultado, o cara não vai aderir mais, ele desiste antes da coisa Hoje, acontecer. ó, não é fácil, né? Se a gente falar que é fácil emagrecer, a gente vai estar mentindo, é difícil. Mas a maior dificuldade, tem casos que metabolicamente é difícil, porque o cara tá zoado, tá descompensado, tá inflamado, beleza. Mas, na maioria dos casos, a maior dificuldade das pessoas que eu vejo no consultório em conseguir emagrecer é a parte emocional e psicológica. Tu disse, do... metabolicamente tá ferrado. Por quê? Não, Porque é a resposta daquilo que ele faz. Por que a resposta daquilo que ele faz? Porque Tá a resposta anos do fazendo oratório- merda, eu sei, Mas a questão... Se você for ver, vai parar na mente. Vai, sempre. Tudo vai parar na mente. Aí você precisa de uma cápsula pra arrumar aquela tua mente. Que não tá funcionando. Por quê? Porque ele engordou do dia pra noite?
A questão é... Ninguém engorda de dia pra noite. Não é difícil Mas quer tomar algo pra arrumar o negócio. Não vai fazer arrumar. o cara emagrecer, tipo assim, falando de grosso modo, se ele fizer o déficit calórico, mas e para ele ter o psicológico para se manter no déficit calórico? Existe então, um problema em relação à nossa muito. mente. Quando a gente fala do nosso sistema de raciocínio, de pensamento, nós temos áreas cerebrais e nós temos uma sinalização, neurotransmissores. E a gente tem uma memória. E essa memória, ela veio desde o útero da nossa mãe. Então, tem certas coisas que a gente, ainda hoje, a gente não consegue ou tem muita dificuldade de trabalhar. Você não vai conseguir, pelo menos a gente não está conseguindo, trabalhar a mente de uma grande parte da população que veio já com essa história, essa memória, essa impregnação e não tem o que fazer. Porque a pessoa não sabe o porquê que ela tem essas reações. Por que ela não sabe? Porque o cérebro é tão inteligente que ele joga pro subconsciente. Mascara, Tá numa pasta oculta. Tá lá marcado, é uma memória Tá lá, afetiva, marcado. é uma memória e vai ter a transmissão, a produção de neurotransmissores para te dar aqueles tipos de pensamento e a gente, por mais que faça as terapias, não conseguimos. E aí entram as drogas para tentar a supressão desses pensamentos, tanto é que pacientes que estão indo para bariátrica, muitos deles tentaram de tudo. Passaram em vários colegas, usaram medicações, fizeram psicoterapia, fizeram tratamentos de hipnose, e não deu certo. Mas eu questiono esse tentar de... Porque eu já vi muita gente falar que eu tentei de tudo. Daí você olha pra cara da pessoa, sério mesmo? Não. Você tentou mesmo? Você tem razão. Você não tentou nada, bro. Na verdade, tentou nada. Sabe por que ela não conseguiu? Porque ela só tentou. Então, Quando quer... exato. Aí que tá, vocês estão entrando num hall que essa discussão já acaba virando um julgamento, né, da dor do outro. Sim. E a gente acabou de falar que ele nem sabe, tá no consciente, então mas na cabeça dele ele vai dizer, eu tentei de tudo. Exatamente. Eu já escutei de muitos alunos falando assim, cara, já tentei de tudo pra emagrecer. Ele fala, cara, eu não vi você tentar. Eu não vi, eu vi você fazendo um monte de merda, eu assisti as merdas, mas na cabeça da pessoa... Mas tem gente que parece que só quer tentar, o que eu quis dizer. Tem gente que, ele só faz pra tentar. Mas existe uma justificativa. Meu, assim, Existem justificativas que a gente, quando faz ciência, a gente vai atrás de casos assim, e a gente olhando a história pregressa, olhando família, olhando a infância, olhando a juventude. Então, basicamente, se você pegar ciência, medicina baseada em evidência, trabalhos que mostram que pessoas que chegaram à juventude obesas, elas vão ter problema pro resto da vida em relação ao ganho de peso. O resto da vida não tem o que fazer. Predisposição, mas pode mudar essa história. Pode, mas a dificuldade é muito maior. Sim, mas aí que eu muito falo, maior. o mundo é injusto. Muito maior. Ué. Mas aí a gente pega, eu tô dando um exemplo. Sim. A gente pega, por que ela vai ter essa dificuldade? Pô, ela quer mudar de vida, não, porque já tá impregnado. Ela recebeu um presente de grego. Ela já recebeu aquele footprint cerebral e que aquilo a gente não consegue apagar. Não tem como apagar. Aí você pode usar a melhor estratégia Pode do usar mundo o que vai mindset funcionar. que for, Apagar, tá lá eu digo, escrito. mas você consegue anulá-lo. Você consegue reprimi-lo, mas ele tá lá. É que assim, pelo que eu andei vendo lá, você consegue mudar suas células. Novas células e fitas diferentes. Neuroplasticidade. Todas as células nossas têm, dentro das nossas células, nosso núcleo tem o DNA. Isso. E é ele que vai te dar certas informações, certo? E quando a gente usa dieta, mudança de estilo de vida, a gente consegue fazer supressão ou expressão de determinadas informações que vão ser lidas no nosso DNA. E quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de células específicas cerebrais que podem melhorar ou piorar. Isso. Dependendo do que a gente der para o nosso organismo. Mas a gente não consegue
a supressão de coisas que estão estão marcadas lá. A gente consegue diminuir essa expressão. Sim. Diminuir. Sim. Mas está lá marcado. O que você consegue é, mudou seu estilo de vida, dieta, você vai transmitir para o seu próximo essa melhora. E aí o seu próximo não vai ter aquela memória do nascimento ruim, da juventude, das coisas ruins que ele fez. Ou que a família, que a mãe e pai... Qual é a resposta que você dava? Eu peguei o bastão de um jeito. Mas como que eu vou passar o bastão? Exato, perfeito. Mas você pegou o bastão tá lá, você sempre vai lembrar, tá ali naquela tá marcadinho. Queria fazer uma abordagem aqui, até polêmica, né? Que o pessoal não gosta muito de falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre o uso de recursos dentro... Bomba. Tomar bomba, hormônios. Por que o pessoal não gosta de falar de bomba, caceta? Eu adoro falar. Bom. Os céticos aí, né? Mas assim... Uns chamam de veneno, outros chamam de vida. A gente já sabe... A gente já sabe que o uso... aquela pessoa que quer... vou fazer um ciclo, vou tomar bomba para eu ganhar uns quilos, depois eu paro. A gente já sabe que essa ideia não é um caminho legal, porque o cara provavelmente não vai querer parar. E se ele parar, a gente sabe que não dá certo essa ideia, porque... não é sustentável. O que ele ganhar de grandes, né, de ganhos significativos durante o uso do hormônio, provavelmente ele não vai conseguir sustentar quando ele cessar o uso. Só não parar nunca. Exato, mas vamos lá, eu tô querendo chegar num outro ponto. A gente já sabe que esse caminho não é o caminho a seguir, esse perfil, essa pessoa, beleza. Mas eu quero falar daquela pessoa que quer emagrecer, que ela tá buscando perder gordura, baixar o seu percentual de gordura, e ela não quer usar a bomba com o mesmo propósito, o hormônio com o mesmo propósito daquele marombeiro. Ele só quer potencializar, uma vez que existem hormônios e recursos que vão potencializar, de fato, perder gordura, né, esse processo de emagrecimento, e depois ela vai cessar o uso. É só para, durante aquele processo. Igual, usam vários recursos, o senhor pode falar melhor que eu, oxandrolona, várias coisas o pessoal até usa na parte clínica para ajudar. Eu queria saber o que o senhor acha se nesse caso, né, essas pessoas que querem pontual para tratar, ele acaba sendo um medicamento, né? Vem para auxiliar durante um período que ele tá precisando daquilo. Um gancho, dependendo da idade, até não parar, uma TRT, né? Se o cara faz isso aí, ele pode manter isso aí dependendo da idade que ele tenha, né? Nesse emagrecimento. Às vezes um cara de 40 anos que vai fazer isso aí, de repente ele pode fazer uma TRT. Não, às vezes eu digo que essa pessoa já tá treinando, tá se dedicando, tá comendo. Pontual para emagrecer e não precisa nem parar depois, continua com a TRT aí. Mas nesse caso de pontual, usar recursos, só para contextualizar a pergunta, o que o senhor acha de usar recursos com esse viés no emagrecimento? Eu acho, na minha visão, é positivo. Doses controladas. Cada caso é um caso, mas sim, existe essa possibilidade de uso, sim. Tem os seus prós e seus contras. Mas sim, existem algumas medicações que podem potencializar essa diminuição de peso e perda de gordura e ganho de massa muscular. Porque quando a gente consegue aumentar massa muscular, a gente melhora a taxa metabólica. Então, melhora a queima, vai melhorar metabolismo como um todo. Vai melhorar. Mas também a gente pode piorar. Porque o uso de ergogênico, ele pode fazer outros desequilíbrios. Então, você equilibra uma coisa e desequilibra a outra. A longo prazo. É individual, mas sim, tem essa aplicabilidade e a gente vai trabalhar com os prós e contras. Você tem que entender que durante o uso pode ocorrer determinadas situações que não eram o que você queria e pós-uso, a mesma coisa. Vão ter determinadas situações e aí você tem que ter esse entendimento e explicar para a pessoa e aí fazer esse uso, ok. Mas nada vai excluir a ideia de aprender a comer. Sem dúvida. Não, nada, nenhuma medicação vai ser efetiva sem a gente aprender mudança de estilo de vida, aprender que aquilo a gente não vai poder comer mais. Ter novos hábitos, mudança de hábitos. Exatamente. Né? Em relação à terapia de reposição de testosterona, a gente não usa a terapia de reposição de testosterona como forma de emagrecimento. Não, mas se ele fez isso para emagrecer, ele não pode levar isso como uma TRT, dependendo da idade que ele tem? Então, quando a gente vai para falar de terapia de reposição de testosterona,
a gente entra em protocolos de sociedades, que você tem que ter aqueles parâmetros para dar a terapia de posição de testosterona. Então, o cara não produzir testosterona acima de um certo nível. Tem que ter hipogonadismo diagnosticado para subsidiar o seu uso, né? Aí se você usou uma testosterona e provocou o hipogonadismo, em teoria, você pode reverter o hipogonadismo. Você vai fazer alguma coisa para reverter. Mas ele pode escolher isso. Reverter ou usar. Você pode... Aí você me põe numa saia justa. Me põe numa saia justa. Então eu falo que pode. Eu tenho que ser Não, mas eu acho que o bom profissional, na verdade, você vai pôr as cartas na mesa, vai deixar a pessoa ciente dos problemas e você vai estar limitado ao que ao que está dentro dos protocolos, o que você pode fazer. Mas botar as cartas na mesa... ele não pode falar pro cara ir lá e se encher de trembolona, mas ele pode ajudar o cara a se restabelecer no eixo depois. Né? Então, tem esse viés, mas sim, a gente pode manter o uso da testosterona dentro de um nível fisiológico ótimo, e aí esse fisiológico ótimo já é discutível, tá? Já é discutível. Já não senta na minha frente aqui um outro cara, não, porque não pode, tem que dar o natural dele é 380 nanogramas. Sim. Pra gente que trabalha com performance, com 380 é baixo, mediano, não baixo. É interessante. Não. Mas pode ser considerado normal e a pessoa tá se sentindo bem, então, ok, vamos respeitar. Eu tava vendo isso sobre mulheres, né? Ainda na texto, isso. Eu queria... Isso é um ponto muito interessante pra mulher, porque tem muita mulher que linka isso, né? As últimas pesquisas a gente sabe que a testosterona na mulher, nesse perfil de performance, a gente tá falando não atletas, né? Que ela só é relacionada à libido, por exemplo, na mulher. Não. Isso tem se falado muito ultimamente. Na verdade, em relação ao libido da mulher, é multifatorial. A testosterona, a gente dá testosterona para a mulher e não adianta nada no libido em muitas. A mulher tem fatores emocionais, fatores de outros hormônios, o período menstrual dela. Então o fato da corte do homem. Muitos outros fatores que às vezes a testosterona não adianta nada, zero. Sim. E pode até atrapalhar. Então, a testosterona para a mulher é uma coisa, a testosterona para o homem é outra coisa. A testosterona na mulher pode aumentar a resistência insulínica dela. Então, pode piorar até o perfil de retenção hídrica, ela engordar, ela ficar inchada, hipertensão arterial. Então, tem alguns viés em relação à testosterona com mulher que a gente tem que tomar cuidado. Pegando esse lance da libido, né? Outra coisa que falar coisas que vivência, né? De academia. A gente 10 anos treinando, de todo tipo de gente na academia. E é comum a molecada, os caras falam assim, porra, tô com a minha libido baixo. Ah, dobra a testa. Toma uma dura a mais. Eu falo... É muito fatorial. Fala aí, doutor, um pouquinho. Isso não é só texto. Ah, minha libido tá baixa, eu vou tomar 2 duras nessa semana. Quem faz ciclo, a libido, ela é oscilatória. Nós, homens... A testo tem na libido uma ação bem interessante. Mas quando você usa a testo exógena, você pode ter outros desequilíbrios que vão te diminuir o seu libido e que não vai adiantar. E quanto mais testo você tomar, pior é. E às vezes a testo tá autona, o cara tá com a libido baixa e tá chumbando mais, achando que... Ou às vezes o cara fica usando receitinha de bolo, toma testo e 1 grama de anastrozol. Aí joga o estrogênio lá embaixo. 25 anos aí com a libido baixa, isso aí é outra coisa. Exatamente. Não, eu já tomei. A gente não usa mais anastrozol empiricamente. Sim. Não Só é com inteligente. exame. Só com exames. Porque o estrogênio a gente já sabe que ele é anabólico, ele é importante. E não pode ser suprimido, é protetor cardíaco. Então, a gente não dá mais como receitinha de bolo anastrozol. A gente usa anastrozol ou outros Pontualmente. e doses mais baixas. Mais viu? baixa, E com exame, né? Isso é relacionado ao exame. Exame. Eu já fiz essa besteira de empiricamente, eu ia tomar, era anastrozol, todo dia. E aí sempre... Aí era a prolactina que tava alta, dando ginecomastia, o cara jogava o estrogênio dele lá embaixo. Tem vários desses... A teta de cadela ficava gente gritando. Vários desses problemas. Então, hoje essa brincadeira é um jogo de xadrez, e que não é um jogo de xadrez fácil, não, viu? Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de calma, pensar e ver o que a gente vai fazer. Exatamente. Igual o lance você falou da ginecomastia, né? É outro problema que atinge
os usuários de esteroides, é comum a gente ver. E aí o cara fica, tamoxifeno, ou fica tomando isso aqui, mas ele nem sabe a razão. E enfiando um monte de droga mais pra dentro. Então... É o que a gente tava falando, de uma coisa faz tomar outra, que faz tomar outra, que faz tomar outra. É bem complicado. Tem um paciente que chegou lá, eu não sou não é médico, mas a gente avalia os exames. Aí o paciente, tô com gineco, o cara lá deu isso aqui, tamoxifeno pra ele tomar. Eu falei, mano, mas o que você tá usando? Aí o cara tomando Trembolon, não, era Deca pra caramba e texto. Aí eu falei, a Deca não é só... Eu falei, faz o exame. Será que eu compro esse remédio? O cara falou, falei, vai lá no postinho. Era underground? Era underground, mas aí foi no exame. Não sabe o que tem dentro. Eu falei, isso é prolactina. Tô tomando alguma coisa. Pelo que ele tava usando, eu falei, isso aí deve ser a prolactina. Aí, mas o cara já ia empiricamente, o cara da academia falou ir lá comprar o Tamox. E, na verdade, não era isso que ele precisava. Eu falei, faz o exame. Pra você não tomar coisa errada, gastar dinheiro. Fernando lá, aí foi ver. Exatamente. Tem um lance de sensibilidade, sabia? O mesmo exame na quantidade de prolactina, de estrogênio, pra você, pra mim, os mesmo número, um número bom, eu começo a ter a clínica. E aí onde você vai atuar? Se você não sabe qual deles que tá te fazendo mal, individual. Então, em relação a não só esse efeito colateral, como tantos outros, eu tô com 300 de DHT, mas meu cabelo tá caindo. Tem vários. Cara, é muito individual. Então, é um jogo de xadrez que às vezes você tem que parar, pensar e tentar um pouco de erro e acerto. E buscar suporte profissional, galera. Parar de querer atirar o dardo no escuro. E não tem profissional de saúde que saiba tudo. Eu posso te citar alguns que são gênio. A gente tava falando de uns que são fora da curva normal. O Adam é um deles. Sim. Mas não acerta 100% das vezes. Eles vão ter que recuar um pouco, fazer de novo. Testar. Entender o organismo. Acontece isso com a gente. Minimizam os erros, né? É uma evolução, né? Porque você pega o próprio Muzi, o Paulo Muzi, você pegar ele atrás. Antigamente, lembra na época da revistinha da Probiótica, aquele cabelinho de He-Man dele? Pô, falava várias merda. Eu acho o Paulo fora da curva também, eu acho, tá? pra mim é uma referência. Muitas também. pessoas Respeito, podem Paulo. não gostar dele. Eu muito não bom. conheço, não é meu amigo. Ninguém é bom no todo, Mas né, o cara é outro fora da curva. E outra, ele trabalha muito isso aqui também. Sim. E é uma parte é referência. importantíssima. A parte mental dele é muito forte. Muito forte. Muito. Eu acho que é o que mais tem chamado a atenção. É a parte mental dele, quando ele faz os cardiozinhos dele e vai falando lá, aquelas paradas que todo mundo E as fala, pessoas "Uau". precisam disso hoje em dia, porque você vai ver no Rio, essas Porque coisas do o que ele Instagram, fala é só isso, é só paulada. E o que ele fala cientificamente, o leigo não entende nada. O leigo fala, caramba, porque você não sabe nada. Tem muita gente já entendendo, é impressionante. Participando e Mas trocando, é muito profundo, no caso do né, Paulo. cara? É Mas muito ele é liado. mais profundo do É muito que... profundo, É bem técnico, mas Mas dá Que pra... nem eu não entendo bolufas. Eu vejo ele falando bonito, eu vou achar aquilo maravilhoso. Falar, o cara é. Ele fala bem, Ele Fala bem. Ele pode falando um monte de merda e eu tô aqui aplaudindo. entendeu? Eu Porque já não sei vi, nada. eu já vi, eventualmente, o Paulo falar alguma coisa que eu não concordasse, mas ele tem tanto crédito, ele se expõe muito na internet, e ele tem tanto crédito, pelo menos nesses últimos 5 anos, de coisas boas, bacanas, que, cara, ele pode falar de hoje pra frente, vai mais umas 10 besteiras. Se ele for falar, que eu duvido que ele vai falar, porque o cara estuda e é inteligente, mas se falar, ele tem crédito, velho. Tem crédito. Cara, que ninguém Puta vai, que pariu. acertar tudo. Mas tem caras acima da Se média. a gente tá querendo um Tem cara caras que não acima erra, da vai média. pra Jesus Cristo, porque o cara vai errar. É o Paulo Nunes vai errar, é o Carlinhos vai errar. Mas é o é Palestino mais vai errar, fácil. é o Mike vai errar, o Caxambu vai Mas é errar. mais fácil o cara errar sozinho, fazendo merda lá em casa, Sim, do que muito um mais, profissional muito junto mais, com ele muito errar, mais. né? Então, E você tocou num assunto, cara, isso que a gente tá fazendo, podcast. Tem uns podcasts fantásticos. Bons pra caramba. Falam algumas vezes coisas que eles precisam se retratar. Que, não foi bem isso que eu quis no dizer. calor ali, às vezes, se no expressa calor. mal. A gente também pode. exatamente, Beleza, com vamos certeza. dar um passo atrás pra gente dar 2 pra frente. Beleza. Até porque o lance de se retratar hoje também não é nem pelo que o cara falou, é pelo como o outro recebeu. Entendeu? Também, ele recebeu de um Aí jeito a que eu não gente entra numa sabia. polêmica aqui que não tem nada a ver com Pô, treinamento, é o exatamente. mimimi de hoje em dia. Exatamente. Que a gente sempre tá falando aqui. igual a questão do gordão. O gordão, não, o bofe, não é gordão, fortão. Mas não foi no pejorativo, né? Foi porque o cara é grande e não conseguia comer a quantidade de comida. Só que, pelo amor de Deus, gordinho, não vai falar que falamos mal do gordinho aqui. A gente tá aqui pra ajudar eles. Pô.
É como você recebe e o que você faz com isso que você recebeu. Exatamente. Então, às vezes eu vou falar uma parada pro Pedro aqui e o Pedro vai falar assim, pô, o César foi ignorante comigo. É a maneira que ele recebeu. Ou ele fala, pô, o cara foi legal, me deu um alerta aí. Exatamente. Então, é a maneira que você recebe. Puta, você falou tudo. A gente não sabe como as pessoas vão receber. E aí tá um perigo. Você fica com medo de falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque tudo que você fala, você pode ofender. Esses dias eu postei uma coisa e a mulher falou, olha, isso aí pode atingir alguém. Você fala, pode atingir alguém. Lógico, tudo que você vai falar pode atingir alguém. Mas sabe o que o pessoal Vai ser fala? cancelado. Vocês me corrigem se eu tô errado. Que se você não tiver hater, você não tiver... Você não tem fama. Você não, Mas é a mais não pura evolui. verdade. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Exatamente. Se estão tacando pedra no Cabral lá, é porque o Cabral tá dando fruto. Exatamente. Porque árvore, é cachorro morto, ninguém bate. Ninguém bate. É. É isso. Então vamos na próxima... Quero voltar. Na próxima eu quero polêmica, então. Demorou, vambora. Vai lá, João. É isso, não, é isso mesmo. Eu ia falar que são muitos assuntos, né, Exato. cara? Pra gente falar aqui e fica... Eu ia deixar isso aberto agora, já fazemos um convite para uma volta, com toda certeza. E aí, tá de chegando repente, ao a gente fim. já pode até falar pra galera se vocês têm... Isso aí, manda perguntas que a próxima vez que o doutor Vocês vier querem aqui, ele saber. vai responder. Mas manda pergunta bem fodida mesmo, cabeluda pra nós. É tipo, você Entendeu? me botou em saia justa. Exatamente, igual aquela. Legal. Tô ciclando e já falo o ciclo pra ele. O que você acha? O que você acha do meu ciclo? Você vai morrer. Ele vai falar, consulta, faz o Pix. Aí ele vai fazer assim, peraí, deixa Eu deixa adoro ver coisa como é de que tá seu droga. Eu metabolismo estudo aqui. pra caceta esse negócio de droga. É, tem um monte de drogas que não é da área médica. Ou os peptídeos que Sim. estão sendo muito usados nos Estados Unidos e tá chegando aqui. Pô, é um GFP6, SARMs. O pessoal Paranormal. adora SARMs. SARMs estão proibidos. Mas o pessoal adora SARMs. As próprias drogas underground. Porque venderam um negócio que é inocente, né? Ah, é um comprimidinho, é suplemento, não faz mal. Não é bomba. Tá Não, bom, é legal pra caramba, mas é polêmico. Tomar cuidado. Isso é Hoje em polêmico. dia a gente trabalha com atletas e tal, e não é só do fisiculturismo, então tem que tomar cuidado até na hora de você dar um suplemento pro seu, porque o doping... Os atletas olímpicos praticamente não fazem uso de suplemento. Eu tenho atletas É muito paralímpicos perigoso. ali do Instituto Athlon, que você tem que tomar cuidado. O cara quer tomar pré-treino, eu falo, não, calma aí, porque... Não pode. E outra, a própria cafeína tem casa, a betalanina, que tem em todos os pré-treinos hoje, pra já dar doping, dependendo. A cafeína e a betalanina não estão dando doping. Não, mas o que vem junto é o problema. E você não tem certeza Do que... É. Porque muita tem contaminado, né? Olha o melhor contaminação. termogênico que a Integral Médica fez lá nos anos 2000. Tinha Fepramona e Subutramina no Thermofire. Mas Tinha. esse lance do doping tem que tomar cuidado, e até um tema que a gente pode falar. Puta, ia ser Mais legal. um porque- assunto pra gente trazer aqui. Bom, Porque pessoal, o uso de hormônios, só para finalizar, vai muito longe, vai muito além da sala de musculação, e todo mundo sabe disso. sim. É que a gente não tem como... esporte de alto rendimento. É visível que Existe uma aplicabilidade do uso de esteroides na área médica, para a área de saúde. Isso é uma coisa que já tem um ramo da medicina indo atrás, que a gente está estudando. Fisiatras, endocrinologistas, ortopedistas, até psiquiatras, porque esse uso de ergogênicos não estão sendo usados para esse lado massa muscular, hipertrofia, mas vida. sim... Vida. Sim, a sinalização de vida é hormonal, mas melhora de patologias médicas, tá? Então, uma coisa que a gente pode, num próximo podcast, também comentar como é o uso na área Clínico. médica para doenças e que o médico tem que saber. Lógico, é uma ferramenta Ele que pode ser... não gostar desse caminho, Mas ele precisa saber. mas ele precisa saber. Então, Perfeito. osteoporose, tá? Sarcopenias, tratamentos de câncer, pacientes que têm câncer, que estão debilitados, usa-se hormônio. Até acidente. Ó, eu trabalhei na Santa Casa, fiz estágio na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, e tinha paciente acidentado Sim, de moto que o cara tava definhando Sim, na UTI, exatamente. e se não desse DECA, Mas e eu essa vi, é o deram final, DECA mas pro pra cara, esse sim. se não desse, sim, ele ia né? definhar A avó até de um morrer. amigo meu Mas foi tomava feito durante pra a isso, história. Tomava mas foi DECA, feito- e o cara Exatamente. sofreu um acidente de moto, Para Tava queimaduras, em UTI. para pacientes de UTI, tem várias aplicabilidades da testosterona, E era um cara do jovem. derivado de testosterona, que é a nandrolona, que a gente gosta muito. Uhum. E essa aplicabilidade médica, ela vai para o consultório, não necessariamente seja o paciente. Então, existem trabalhos de uso de oxandrolona
em criança para crescimento. Olha. Então, a gente tem muitos... Oxandrolona é uma dos anabolizantes, uma das drogas, que tem um maior número de estudos no mundo. Ela é bem versátil também. É muito... muito conhecimento que a gente tem, que a gente pode ter em relação, por exemplo, à oxandrolona. Deca também, a Decadurabolin, por exemplo, que saiu, né? Não tem na farmácia. Não. Mas tem em manipulado, que é aplicável. Então tem a área médica. A área médica é um tema que eu me proponho na próxima vez falar sobre. Vai ser de como seria o uso para a área médica de uma maneira ética, de uma maneira clínica, dentro dos parâmetros clínicos seguros. Mas a segurança na área de saúde, ela é conversável. Um anti-inflamatório tem seu risco, um antibiótico tem seu risco. Como todo tem. É isso. Mas top, dá pra passar dias aqui conversando fácil. Boa, muito bom. Fica então o nosso convite para uma volta, doutor. Muito obrigado por hoje, pelo conhecimento passado. Essa é a nossa ideia aqui, sempre difundir informação e tal. Muito obrigado, galera, por mais uma. Começar o ano com o pé direito. Bora, vamos deixar para chegar no fim do ano para querer correr atrás. Já se encaminhe, invista em você. Procure profissionais capacitados, habilitados, reveja seus hábitos. Pare de ficar choramingando e promova uma mudança. Levanta a bunda e faz acontecer. Busque, invista, priorize sua saúde. Perfeito. Aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Valeu. Muitíssimo obrigado. Valeu, Todo mundo aí na lista. Você que quiser patrocinar também, entre em contato, sempre bem-vindo. Segue o canal, curte, compartilha. Sucesso. E vamos. Vrau! Valeu.